Mônica, eu até falei rindo em alguns momentos aqui, porque você quer transformar os policiais em príncipes. São imagens muito antagônicas na cabeça da gente, porque os policiais, eles são de uma área um pouco mais corporal, uma coisa mais... a gente tem uma imagem de um homem forte e tal. E o príncipe, a gente tem aquela coisa dos contos de fadas, aquela delicadeza do príncipe encantado e tudo mais. Tem como, então, juntar essas duas imagens? Então, Wagner, eu acredito que sim, porque o lema da Polícia Militar é servir e proteger. E muitas vezes a população só lembra do proteger, que é essa visão que você está falando, da truculência, do policial que combate, que está armado. E o servir? É servir a população, é ajudar aquela pessoa que pede uma informação, ajudar a atravessar a rua, né? Tem uma série de outras coisas que a Polícia Militar faz. Tem um trabalho muito bonito chamado PROERD, que é de combate à violência e às drogas dentro das escolas. É verdade, um trabalho seríssimo, que acontece há muitos anos, inclusive. Isso. Então, essa parte do servir acaba ficando um pouco esquecida. O objetivo é retomar isso, né? E o príncipe, ele não é só gentil, meigo, ele também combate, ele também vai para a guerra, luta pelo seu reino, né? Enfim, protege a população dele. Então, isso, na verdade, começou como uma grande brincadeira. O comandante, o coronel Laviano, quando me solicitou, ele me encomendou uma instrução para que os policiais tivessem um treinamento para se comunicar melhor com a população. Ele ficou um pouco preocupado, né? Porque eu sou fonoaudióloga, sou mulher, não sou militar. E ele, assim, com essa preocupação, será que os policiais vão receber bem? Como é que vai ser isso? Eu disse a ele, o senhor fique tranquilo, que o senhor vai me entregar soldados e eu vou lhe devolver príncipes. E aí essa brincadeira foi crescendo. E aí as pessoas, olha, seus príncipes estão lhe aguardando. E eu digo para os policiais, passou pela minha instrução, você agora tem a obrigação de ser um príncipe. Agora, como que é quando você chega no auditório e estão lá os soldados ainda? Eles te recebem, assim, com um pouco de dúvida, fica um fazendo uma piada com o outro ali, que será que a gente vai virar depois desse curso? Não, na verdade, eu já passei por uma fase complicada, que era aquele início. Hoje em dia, eu sou muito conhecida na Polícia Militar, então eu já falei aí para... Só em 2015 foram 3.000 homens, em 2016 a gente não tem isso contabilizado, mas um fala para o outro, né? Mas no início, os oficiais ficavam preocupados, colocavam sempre um oficial nas salas, né, porque as turmas têm em média 60 homens. E eu comecei a falar para as UPPs de bandeira vermelha, que eram aquelas que tinham mais conflito. Então, eram policiais que muitas vezes acabaram de trocar tiro, saindo do serviço e sentando numa sala de aula para assistir uma instrução, né? E realmente eu digo que eu entro numa batalha. Eu tenho 5 minutos para convencer eles, eu uso um pouquinho mais, mas para convencer eles que eles precisam prestar atenção nesse conteúdo, que esse conteúdo é muito importante para eles como pessoas, né? E para a instituição como um todo e para a sociedade. Aí tem algumas coisas que você aborda, achei interessante, você fala o seguinte, que um dos pontos do teu curso é diminuir a cara de tigre. Isso, O que é a cara de tigre? A cara de tigre é uma cara que eles aprendem na academia, né? Então, o policial precisa fazer aquela cara séria, cara de aquela mal. coisa assim de impor respeito. E eu digo que agora, com a minha instrução, eles vão aprender a cara de gatinho do Shrek, que é aquela cara mais né, meiga, mais doce, que é para não assustar as pessoas. E aí tem todo um contexto. Você trabalha, inclusive por ser fonoaudióloga, o tom de voz. Sim, a gente trabalha isso, que muitas vezes o que foi dito não tem problema, mas como foi dito, né, vai alterar completamente o sentido, porque a nossa voz dá sentido à nossa fala. Agora, eu imagino, Mônica, o seguinte, que o que você tenta fazer é uma... pode me corrigir se eu estiver errado, mas uma readequação de posturas. Então, quando ele está lá combatendo um criminoso, ele está lidando com o crime, ele está numa cena de ação, inclusive, a cara de tigre vale, o tom de voz ali vale, o soldado tem que estar em ação. Com certeza. Mas o soldado não tem que estar em ação 100% do tempo. Pois então, em outros momentos, pode ter o gatinho do Shrek, gatinho né? do Shrek. Mas essa situação não é uma situação fácil.
fácil. Veja, no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente está numa reunião de trabalho, numa reunião estressante, num contexto que você se aborrece, se irrita. Você sai daquele contexto, é muito difícil você voltar a ficar bem de uma hora para outra. Isso acontece com o policial em situações muito piores. Claro. O que eu trabalho é que eles tenham consciência disso e que não é toda situação que eles têm que estar com a mesma forma de agir, como você falou, né? Tentar conseguir separar o momento que ele está lidando com um tipo de indivíduo para o momento em que ele está lidando com o cidadão. E aí, para trabalhar essa imagem do policial com a sociedade, é que você trabalha essa fisiologia da primeira impressão. Sim, sim. Porque, para você, então, realmente essa primeira impressão é a que fica. Sim. Então, quando não estamos vivendo um momento de ação, um momento de combate, eu estou atendendo a população por alguma necessidade, eu posso trabalhar uma primeira impressão um pouco mais eu coloco... da realeza, um pouco mais de príncipe. Eu tento colocar para eles um pouco de neurociência naquilo que eu estou falando, né? A gente tem que fundamentar bem o conteúdo para que eles entendam que isso pode ser utilizado. E nós temos essa característica de ter uma impressão sobre o outro e causar uma impressão sobre o outro, né? Então, esse momento, esse instante em que a gente tem uma primeira impressão que leva um quinto de segundo, a gente é capaz de olhar para uma pessoa e dizer se simpatiza com ela ou não, se ele pode ser agressivo ou não. Isso também tem a contrapartida. E o policial, muitas vezes, ele chega numa situação e esquece que ele está em outro contexto e vem com aquela postura do contexto anterior, do combate. E assusta a população, né? E a população fica com essa ideia da truculência. E a imagem que passa, né? De uma maneira geral, a imagem que fica é que o policial é um homem, é um ser ou uma mulher que é mais truculenta, né? Que tem menos habilidade em lidar com o outro, quando na verdade não é assim. Todos eles são pais, mães. Inclusive, você tocou agora no assunto das mulheres, você tem um público para atuar que é muito mais masculino, mas também existem as mulheres. Tem e aí você tem que tirar a cara de tigresa delas também. Com a mulher é mais fácil, né? A mulher geralmente ela faz essas adaptações. O homem é que ele fica com receio de passar uma imagem de fraqueza. De fragilidade. Sim, sim, mas a mulher eu acho que ela consegue fazer esses ajustes de uma forma melhor. E é nessa linha de trabalhar essa primeira impressão que você trabalha com análises de depoimentos e delações? Sim, esse é o meu trabalho efetivamente, né? Esse trabalho que eu faço na Polícia Militar é voluntário. Então, eu vou lá, dou instruções, falo com os policiais, esse trabalho foi crescendo bastante. É um trabalho voluntário. Eu sou perito, eu trabalho com análise da comunicação humana. Então, trabalho de uma maneira geral, interceptações telefônicas, gravações das mais diversas naturezas e depoimentos. Eu tive uma atuação... até fiquei muito feliz recentemente com a prisão do Guilherme Longo em Barcelona. Eu atuei nesse caso, analisei o depoimento dele na época da investigação. Então, eu faço análise da comunicação humana. Inclusive, você analisou o depoimento na delação do Paulo Alberto Costa e do Alberto Youssef. Isso. Analisei. Trabalhou nessa análise. Não vamos entrar em detalhes, né? Acho que nem podemos. Não. Mas está tudo certo. Só para a gente saber que você trabalhou nesse caso também. Vamos falar de outro pilar da tua oficina, transformando os soldados em príncipes? Primazia do negativo. Sim, mais um pouquinho de neurociência, né? Hoje em dia, com a ressonância magnética funcional, a gente consegue observar o cérebro funcionando saudável em tempo real. A primazia do negativo, ela explica por que muitas vezes os policiais cometem erros, né? Então, é uma tendência a gente sempre achar que onde tem fumaça há fogo, por uma questão de sobrevivência. Você vai sempre pensar o pior de uma situação, principalmente quando você tem vivências constantes. Isso explica porque, por exemplo, um policial atira num homem segurando uma furadeira, pensando que ele está armado. Primazia do negativo, já pensa o pior primeiro. Já pensa o pior por uma questão de sobrevivência, porque quando o policial sai, ele não sabe se volta. É uma realidade. No Rio de Janeiro já são 66, se eu não estou desatualizada,
policiais mortos desde que começou o ano. Ô, Mônica, e assim, a atuação desse policial, a atitude que ele vai tomar é em frações de segundos. Sim, a tomada de decisão é muito rápida e difícil. Então não é à toa, não é do nada também que esse policial, às vezes, toma uma atitude como essa, atirar em alguém que está segurando lá uma furadeira. Porque em frações de segundo, Sim. ele pode ser baleado, e não é só uma preocupação com a própria vida, mas a segurança do entorno também, de que de repente aquele indivíduo está armado e está fazendo mal para alguém. Então, realmente, a atuação tem que acontecer em frações de segundos. Sim. E como se lida com a violência, se lida com o bandido, com o marginal o tempo todo, não é difícil imaginar que o pior vai acontecer realmente. Sim, é uma situação muito estressante. Um assunto também que não se fala muito é a questão do suicídio policial, né? É verdade. Não se fala muito, mas é muito grande o Acontece numa número. escala bastante significativa. Sim, e as pessoas não olham para o policial ser humano. Aquela pessoa que vai à igreja ao domingo e muitas vezes é morta saindo da igreja, né, só por ser policial. Então, a vida deles é muito estressante. Quando eles são colocados em determinadas situações, as reações são em função desse cotidiano, né? Uhum. Bom, e aí então, você acha que a gente está conseguindo construir um perfil diferente desse policial? E você acha que a sociedade já está conseguindo visualizar esse perfil diferente? Olha, é uma luta, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tenta diminuir a violência, seja na verbalização, seja a violência física, a violência está aí, né? E lá no Rio a gente está, assim, numa luta bastante complicada. O que eu percebo, que eu fico muito feliz e que eu tenho feedback de imediato, é como os policiais aceitam isso. De imediato, no início, as pessoas achavam assim, o policial ele não quer aprender estratégias de verbalização para lidar com o cidadão. E ele quer? Quer, é essa a surpresa. Você tem sentido isso? Não, eu tenho visto porque eles escrevem, né? Quando acaba a instrução, eles recebem um formulário para preencher. Se gostaram da instrução, se ela foi adequada, se o conteúdo é pertinente, se eles acham que podem utilizar esse conteúdo no dia a dia e se eles utilizariam. A maioria absoluta sempre coloca que o conteúdo é importante e que eles querem usar no dia a dia. Então, a resposta deles é, sem dúvida, que eles querem melhorar. Claro. Eu ouvi dizer que no final todo mundo tira foto com você fazendo coraçãozinho e tá todo mundo num clima mágico ali, todos os príncipes. Sim, eu brinco muito com eles, né? Eu tento usar casos da vida real, como eu já trabalho nessa área de segurança já há 12 anos, muitos casos práticos do dia a dia deles, né? E eu costumo dizer que eu amo a polícia, porque eles são os nossos heróis da vida real, né? Tem gente que curte o Batman, o Super-Homem. Eu gosto da polícia, porque o policial sai de casa, todo dia coloca a vida em risco para nos proteger, né? Então, eu coloco isso para eles. Eu digo, olha, eu confio em vocês, eu acredito em vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar esse feedback positivo. Eu estou contando com isso, a partir de agora vocês são príncipes. Aí eles riem, ficam um pouco encabulados. Eu digo, mas eu sou uma professora boazinha, eu aceito xurex, né? Xurex também são príncipes ogros, né? Mas está tudo certo também. Dá tudo certo. Mas é aquilo que a gente estava falando ali no meio da entrevista. Se você vai ter uma abordagem, o policial vai precisar abordar um carro para revisar se todos os documentos estão ali em dia, numa blitz, coisas do tipo. Ele pode ter uma abordagem tranquila, né? Sem qualquer exaltação, sem qualquer tipo de violência, porque é um cidadão comum que está ali. Certo. Pode tirar... A princípio. A princípio. Pode tirar a cara de tigre. Isso. No momento em que se percebe que não é bem assim, nós não temos um cidadão de bem ali, nós temos um bandido, está acontecendo alguma coisa diferente, aí pode entrar o outro lado do policial. Mas então, você está tentando ensinar esse policial como ter esses dois lados, como lidar com o cidadão e como lidar com o criminoso. A gente trabalha o lidar com o cidadão, como ele pode atender a sociedade melhor, né? Com uma estratégia de verbalização adequada. Isso que você está falando dessa questão do veículo é muito interessante,
porque a partir dessa minha vivência de trabalhar a verbalização deles, me pediram que eu analisasse os policiais dentro de um grande simulador. As polícias, de uma maneira geral, têm, acredito que aqui tenha também. Eu até entrei nesse simulador para vivenciar as situações. E nas situações envolvendo abordagem de veículo, eu comecei a identificar a necessidade de fazer esse uso diferenciado da verbalização, dentro do uso diferenciado da força, né? Que já é uma coisa que a gente já ouve falar. Então, a primeira coisa, o primeiro item é a presença física, depois é a verbalização. Aí depois vem a taser, o aspergidor de pimenta e por aí vai. Mas no item verbalização, a gente também pode fazer um uso diferenciado dessa verbalização. Você pode mudar o tom de voz, você pode ajustar as palavras, você pode usar o imperativo, mas isso progressivamente. E a gente tem feito um estudo para que tenha um manual, para que eles tenham um protocolo de atuação, para naquele momento ele saber exatamente como é que, para ele não sair de 0 a 100 de uma vez, né? Então, à medida que a pessoa não der o feedback adequado, aí ele vai modificando a verbalização dele. E nem sair de uma verbalização tranquila por uma alterada e nem já chegar alterado, né? Agora, de onde você desenvolveu essa técnica? Quando me solicitaram, quando o Coronel Laviano me pediu, professor, é porque eu dou instruções no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, eu trabalho com os negociadores de refém. Mas a minha instrução lá é muito específica para a negociação de reféns. E aí ele me pediu uma instrução para os policiais das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. E aí eu fui estudar qual a metodologia que eu conseguiria adaptar para o contexto policial e que fosse rápida, simples, porque eu tenho pouco tempo para falar com os policiais, é 1h50, 1h30 e tal. Então, eu comecei a trabalhar em cima da metodologia da comunicação não violenta. Muito legal. Mônica, olha, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Que Deus continue te abençoando, não só no teu trabalho com as análises dos depoimentos, né, que é o teu trabalho principal, mas com esse curso, esse diferencial aí, e que é voluntário e tem feito tanta diferença. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo.